Olá, sejam todos bem-vindos a mais um grupo de estudos das obras de Sigmund Freud e ainda no estudo sobre o livro da Grande Mãe, né? Nós já estamos chegando ao final, né? Agora, dia 14 de novembro, teremos uma live dessa obra e no dia 21 de novembro estaremos retornando para terminar Interpretações dos Sonhos, 1901. Lembrando que esses estudos é promovido pela Escola Formação do Psicanalista. Então, você que está assistindo essa videoaula, você está aí de uma forma direta ou indireta, seja você membro ou não membro dessa escola, assistindo é, esse estudo, né? Através da Escola Formação do Psicanalista. Então, bom, sem mais delongas, vamos começar hoje pelo capítulo 13, né? A Senhora dos Animais. O que tem um feminino a ver com o mundo dos animais ou o mundo vegetal, né? Na semana passada falamos um pouco sobre a Senhora das Plantas e hoje vamos falar um pouco da Senhora dos Animais. A grande deusa, enquanto a Senhora dos Seres Vivos, não é somente a geradora da vida cósmica, nem de seus desígnios que se restringe aos elementos e à vegetação terrestre. Ela também foi venerada como Senhora dos Animais na época matriarcal dos povos que se estenderam desde a Índia até o Mediterrâneo, na Ásia Menor, em Creta, na Grécia, na Síria, na Mesopotâmia, no Egito, na África, e dirigindo-se para o Ocidente até Malta, Sicília e o sul da Espanha. O que torna esse aspecto, a Senhora dos Animais, significativo é exatamente a escola sociológica da antropologia admitir a possibilidade de associar a Grande Mãe à agricultura e ao poder econômico conquistado pela mulher em função de tal atividade. Sem dúvida. A evolução da consciência que conduz o indivíduo a uma psique grupal, para uma consciência de ego e uma individualidade, bem como uma dominância psíquica matriarcal e outra de um cunho patriarcal, tem uma correspondência na, na realidade social. A evolução do ego traz consigo não só a aquisição de uma alma individual, de um nome individual e de uma genealogia pessoal, mas também a conquista da propriedade privada. Atualmente é necessário que se retome a discussão no sentido de esclarecer se o processo social é o fundamento e o processo psíquico é o epifenômeno, ou se, ao contrário, o fenômeno psíquico é o fundamento e a evolução social é uma das suas manifestações. Então, tá essa discussão aqui, né? É, a manifestação, né, atribuída a esse movimento é, dessa divindade em determinadas regiões como a Índia, o Mediterrâneo, a Ásia, atribuindo a figura dela também à questão dos animais, né? E começa essa discussão antropológica, né? A evolução social, né, se dá pela questão é, 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 sociológica ou se a questão da evolução da humanidade está por uma questão da psique humana, né? Então está essa discussão ainda dentro da antropologia, né? Eu acredito que se eles conversassem um pouco com os psicanalistas e lessem um pouco de Totem, Tabu e Futuro de uma Ilusão, teriam aí talvez uma compreensão, não uma resposta, uma compreensão. Dentro do pensamento, não, o pensador não está querendo resposta, ele quer apenas compreender o caminho. A resposta não é interessante. Interessante é entender o caminho. Entender o que está acontecendo com a nossa humanidade hoje, né? E que tudo está interligado, as plantas, os animais, a economia, tudo está interligado. E hoje não podemos excluir o mundo virtual, né? Nesse exato momento, há pessoas que estão assistindo a sala de perto e de longe, né? Do Brasil e fora do Brasil, estão assistindo essa videoaula gravada. Então, tudo está interligado. Mas o que está por trás disso? Qual é a força motriz?
que está nos guiando, nos movimentando. Para o quê e para onde? Uma coisa certa, é, não somos senhores da nossa própria casa. O Freud tem uma palavra muito boa, não tenho certeza de nada. Hoje eu falo para vocês como psicanalista, eu não tenho certeza nem do meu amanhã, porque o mundo de Sofia quem puder ler o livro O Mundo de Sofia vai entender o que estou falando. No final do livro, é, a menina se questiona se o que eu estou lendo, na verdade, é alguém que está me lendo. E se alguém que está me lendo é alguém que está lendo ele também. Então, não sei. Mas uma coisa é certa. Algo de uma força maior, além de uma compreensão, que está além das questões lógicas, nos guia e nos orienta de tempos em tempos. A concepção materialista histórica é anterior ao advento do conceito psicológico. A compreensão da psicologia profunda da natureza humana ainda era desconhecida por aqueles sociólogos que fundamentavam a percepção do mundo em bases sociológicas, tendo assim permanecido até hoje. Ter se relacionado todas as ideologias a seus fundamentos da natureza humana é uma das conquistas intelectuais decisivas dos nossos tempos. Entretanto, para que tenha uma redução autêntica e bem-sucedida, é preciso que a mesma culmine na realidade psíquica inconsciente dos homens. E não é numa realidade exterior, que em grande parte é uma expressão da psique humana. Há uma vastidão quase limitada de dados que comprovam que as configurações mais relevantes da psique primitiva, religião, arte e ordem social consistem em expressões simbólicas dos processos inconscientes. Sim, se você quer entender esse texto, eu recomendo você ler O Homem e seus Símbolos. O Jung mata a charada. O Jung mata a charada ali. As histórias se repetindo nada mais é do que algo que já aconteceu e que marcou e demarcou esse inconsciente. O seu inconsciente, o meu inconsciente, não traz somente marcas e traumas da infância, ou do discurso desse outro, ou desse grande outro. Quando eu falo esse grande outro do Lacan, é algo que está além da compreensão, não é somente a minha família, a minha rua, o meu bairro, o meu município, o meu estado, o meu país, o meu planeta. Não, vai além disso. Nietzsche tem uma fala muito rica, muito linda. Ele diz que quando eu sento na mesa, não sento só. Senta aí, senta-se comigo os outros eus que habitam em mim. No livro O Homem e seus Símbolos, Jung matou a charada de um sofrimento de uma nação, quando ele viu que aquela história já tinha acontecido em tempos remotos. O próprio Nicolau Maquiavel entendeu que a política da sua época já havia acontecido há 25 séculos atrás. Tem nada de novo. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, tem uma fala assim: tem nada de novo debaixo do sol. Eu não sei o que é que aquele homem leu, bebeu ou comeu, mas ele traz um discurso sapencial atravessado através dos tempos, numa fala antemporal em que ele diz: não tem nada novo. Isso me assusta, esse texto. Esse texto me assusta. Eu acho que nós somos tão arrogantes, que precisaríamos voltar no tempo. O que que aqueles povos sabiam que nós, hoje, na nossa arrogância e prepotência, não nos abrimos para querer aprender? O que sabemos
é uma gota. O que ignoramos é um grande oceano, que é o próprio inconsciente. Profundo, enigmático, sem fim. É o grande sábio do Jung. É o grande outro do Lacan. Se resumir a nossa vida somente a traumas, nós estaremos sendo medíocres. Trazemos tantos discursos, não somente dos nossos pais, mas dos nossos antepassados psíquicos. Discursos poderosos que regem as nossas vidas e que achamos que estamos conduzindo nossa. Não, mas é uma força pulsional muito além da nossa compreensão que nos guia através da intuição. Apesar de uma inadequação e derivação psicanalítica elaborada por Freud acerca dessas formas de expressão, como produtos da psique humana. Foi revolucionária, entretanto, da mesma forma como ciências sociais têm a sua origem no grupo, não tem em estruturas sociais posteriores do indivíduo. Também a psicologia profunda deve ter sua origem da psique coletiva do inconsciente, e não na situação psíquica do homem moderno. Em sua constelação familiar ou em seu inconsciente pessoal. Durante o estágio primevo da cultura humana, a psique do grupo era dominante. Nessa situação prevalecia uma relação de participação mística entre o indivíduo e o grupo a quem este pertencia, entre o próprio grupo e o meio que o cercava, principalmente o mundo das plantas e dos animais. Coisa linda. Você já conversou com os seus bichinhos hoje? A expressão mais nítida dessa situação é o totemismo, um grupo primitivo em que quase todo mundo vivenciava-se numa relação de descendência de um animal ou uma planta, com que era mantida uma ligação de parentesco. Esse fenômeno era possível porque as diferenças existentes entre homens, animais, plantas e o mundo inorgânico não eram percebidas de forma como consciência moderna. Hoje compreende Hoje compreende essa diversidade. Deve-se acrescentar aqui, mesmo que brevemente, um comentário sobre a relação existente entre o surgimento do totemismo e a psicologia do feminino. O feminino, na qualidade de grande mãe, é uma virgem, um princípio criador independente do homem como pessoa. Por vários e bons motivos, essa concepção matriarcal básica não via qualquer relação entre o nascimento de crianças e o ato sexual. A gravidez não estava vinculada à sexualidade nas vivências femininas, tanto interiores como exteriores. Tal fato é facilmente compreensível quando considerarmos que essas sociedades primitivas eram caracterizadas por uma vida sexual promíscua que se iniciava bem antes da puberdade. Na continuidade dessa vida sexual, o pessoal era interrompida de forma misteriosa, tanto pelo início do período menstrual, quanto pelo término desse, o assombro da gravidez. Ambos os fenômenos ocorrem no íntimo da esfera feminino matriarcal e não guardam nenhuma relação com o jogo amoroso da sexualidade, acentuadamente prazeroso, nem com a experiência mais profunda do amor por um homem pessoal, se é que é bastante questionável em uma fase tão primitiva existência tal indivíduo. Por esta razão, a mulher sempre concebia o princípio original, essencialmente por obra de um poder transpessoal extra-humano. A mitologia, as histórias e as lendas dos povos de épocas que nos apontam que o feminino, em geral, era fecundado através do contato com os animais luminosos, serpente, ave, touro, carneiro, bem como através da ingestação de frutas, pelo vento, pela lua, pelos espíritos dos antepassados, pelos demônios e deuses, e etc. El Totem era um espírito fecundante e impessoal desse tipo. A fecundação transforma a mulher num ser luminoso para si mesma e para o homem.
essa acepção matriarcal do feminino é infinitamente mais antiga do que a fase agrícola, a qual a escola sociológica tensionou derivar o matriarcado. Então, o que é a mulher? O que quer a mulher? Qual a relação da mulher com o cosmos, com as plantas, com os animais? Será que as lendas e os estudos mitológicos estão fantasiando a relação da mulher com o cosmo, com a terra, com o ar, com o vento, com a lua, com a chuva, com as plantas, com os animais? Eu vou terminar esse estudo acreditando que eu deixei passar alguma coisa e deixei. Eu admito para mim. E vou ter que voltar a ler esse livro pelo menos umas 10 vezes e fazer uma varredura dele para mim. Porque eu estou capturado com essa temática hoje, dentro da minha prática clínica. Quem completa a mulher é o feminino. Quem completa a mulher é o feminino. Em uma essência, em uma grandiosidade que está além da compreensão, porque essa mulher, durante séculos, ela vem sendo reprimida. E os estudos totêmicos, os estudos antropológicos mostram outra coisa. O chefe de grupos e os líderes e sacerdotes sacrificiais, os videntes, da mesma forma que os grupos de guerreiros e de caçadores, também são seguidores, são seus seguidores, mesmo que apenas de forma indireta. A grande deusa favorece o desenvolvimento da vontade e da ação por parte do masculino. Também promove o crescimento espiritual, pois o espírito, quando emerge do inconsciente pela primeira vez, alimenta-se das fontes primordiais de águas subterrâneas dominantes pela grande mãe. Você falando de uma espiritualidade que está além desse dogmatismo religioso. Até porque a espiritualidade de ordem feminina não está ligada à religião. Está ligado ao ser. Está ligado à essência. Que coisa linda. A liberdade, ao cosmos, à terra, ao ar, ao fogo, ao vento, ao tempo, às plantas, os animais. Esse tipo de espiritualidade eu quero. Não é essa merda das religiões pobres que agora estão comercializando a fé. Falo isso porque minha primeira formação acadêmica foi a teologia e não abri mão dela. Uso ela hoje para estudos teológicos voltados para a psicanálise, com a vertente psicanalítica. O princípio da religião, o princípio da fé, não foi assim. Era desse tipo aqui que a gente está lendo. Já apresentamos detalhes em outra ocasião, a maneira como o masculino experimentava a situação matriarcal, como ele as supera, as quais foram os motivos que deram início ao inevitável domínio alcançado pelo grupo dos homens e pelo patriarcado. Assim que o masculino liberta-se da dominação exercida pelo grupo feminino, ele se volta contra o feminino através daquela mesma qualidade que, por sua vez, havia promovido sua diferenciação do feminino. Além disso, o totem ancestral, o princípio masculino transpessoal, que para o feminino havia sido originalmente antagônico,
ao masculino terra a terra do grupo dos homens, é agora é, usurpado pelos homens e louvado como origem do espírito masculino, em oposição à grande mãe. Os deuses e deusas terimorfi- terimórficos são somente uma expressão posterior de algo inerente à realidade psicológica totêmica do homem primitivo. Para eles, um progenitor teriomórfico minucioso é tão natural quanto o fato da grande deusa dever ser dotada de uma série de atributos animais e manifestar como animal, ou mesmo acompanhada por animais. A princípio, parece não existir nenhuma diferença entre as divindades masculinas e femininas, posto que ambos podem assumir uma forma animal. Mas existe uma diferença enquanto no mito da divindade masculina, como herói masculino, surge predominantemente em oposição ao animal, com o qual ele luta e vence. A grande deusa, enquanto senhora dos animais, domina-os, mas raramente se embate com os mesmos. Não existe nenhum tipo de antagonismo ou hostilidade entre ela e o mundo animal, embora esteja em frequente interação com os animais, tanto selvagens como os pacíficos e domésticos. Conhecemos a antiga Mesopotâmia, uma deusa com a cabeça de serpente ou de um pássaro, ou ainda como entidade alada com as patas de ave, e que na Suméria e no Egito, outras localidades surge como deusa vaca e como senhora do rebanho. Então, dentro da história mitológica dos heróis ou dos deuses, está lá o homem vencendo o animal. Mas os estudos e pesquisas mitológicas voltados para o feminino, a mulher não está agredindo o animal, ela está conquistando o animal, ela está se relacionando com o animal. Por quê? Coração. Sim, coração. O feminino entende de coração. Um homem desviado dos afetos femininos é um homem em guerra consigo e com o mundo. Isso, o homem ele só vai adquirir afeto a partir dessa mãe. Uma mãe que ama esse menino, como diz Dona Winnicott, que interpreta o seu, as suas emoções faciais. Ela o acolhe pela compreensão. E ele se sente ali amado quando é interpretado. É afetado. Então é óbvio que esse homem entende da importância do coração, porque ele foi tocado no seu coração. Se torna um homem sensível, se torna um poeta da vida. Ele vê arte em tudo que olha, porque seu coração foi tocado pela mãe quando ela interpretou as suas emoções que se apresentavam na sua face, seja de tristeza, de alegria, de euforia, de mágoa, de raiva. Essa mãe interpretou. É o coração. Quem entende de coração é o feminino. É o feminino. Apresentamos a Deus acompanhada de animais selvagens, oriunda da Jutlândia, como um exemplo do surgimento da Senhora dos Animais no ambiente alheio ao mundo mediterrâneo. No vaso de bronze encontrado na Suíça, a deusa, que é ao mesmo tempo a Senhora dos Gêmeos, isto é, do princípio dos opostos, segura duas lebres
sendo que uma está voltada para cima e outra para baixo. A comprovação de que tal fato não é meramente casual é expressa pela deusa Beócia, la- ladeada por lobos, cujas caudas, de forma espiral, se dirigem para cima e outra para baixo. Animais mutilados foram oferecidos a Artemis como sacrifício, dos quais fora exti- extirpado um membro viril. Só não na Beócia, mas também em Elba e na Iática, onde sacrificavam os animais mutilados. Seu nome é que é bastante plausível, pode ser derivado do verbo artamen, matar, abater, a coxa do touro ou do hipopótamo como atributo. Os sacerdotes eunucos de Cibele e Diana de Éfeso pertencem a todos eles e ao mesmo contexto. A grande deusa se manifesta frequentemente, como sabemos, como um animal na forma de vaca e de ave palustre, assim como ovelha-mãe e leoa. Ela também é o peixe que pertence à classe dos animais de sangue frio. Ela tem a cauda de peixe da sereia, está ligada aos sagrados viveiros de peixes, tal como Artemis, a faia. Entretanto, da mesma forma, ela é posteriormente e deixa de ser um ganso propriamente, mas encontra-se nele entronizada, ou mesmo exibindo um traje, o símbolo desses animais, desse animal. Ela também não é, mas é a leoa, mas se coloca sobre esta. Não é a mais a serpente, mas está acompanhada de um grande número destas. Este estágio superior, ela se torna uma divindade em forma humana que domina o mundo animal e ela ainda é representada na alquimia, alimentando as feras como as mãos estendidas na qualidade de Mãe Terra. Então, vemos nas culturas antigas, não é, os estudos voltados para essa manifestação teofânica da figura de uma deusa num formato de um animal, seja ele doméstico ou selvagem. Então, tem alguma coisa errada nos estudos mitológicos? Me parece que toda a narração acerca da mulher foi a partir do homem, nunca a partir da mulher. Mas hoje há homens atravessados tão forte com o feminino que estão trazendo narrativas realmente dessa arquétipo do feminino que foi aí esquecido, que foi é, 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 recalcado nesse inconsciente coletivo. Mas que hoje esse movimento do feminino aqui em todo o planeta está convidando a mulher para ler as novas narrativas acerca do feminino e da mulher. A ordenação, essa fase posterior da evolução, quando o ser humano parece estar centrada na consciência, no ego e na vontade da natureza, guiada por um Deus patriarcal do céu. Ao contrário disso, se estabelece uma hierarquia interna de poderes durante a fase matriarcal inconsciente da vida, que é determinada pela grande deusa, de forma que o self feminino, sua imagem, psique humana, manifesta inconscientemente, não deliberada, mas proposital, ordena a natureza. Então, sempre ligado, né, às questões. A mulher cabia cuidar dos filhos, dos animais em cativeiro. O feminino foi o precursor da pecuária, não só pela domesticação de feras, mas também porque domesticou o masculino através dos tabus que impôs, tendo criado, assim, a mais antiga cultura do caráter humano. O domínio, a delimitação e o sacrifício dos impulsos extintos são prerrogativas da Senhora dos Animais, a qual
representa mais do que o princípio da ordem natural. Ela foi mais do que a protetora e geradora de animais. Parece aqui que temos uma história esquecida na humanidade, recalcada, como eu acabei de falar, nesse inconsciente coletivo, mas que essa narrativa está sendo reescrita de novo, mas a partir dos arquétipos do feminino da mulher. Obrigado a você que assistiu essa videoaula. Qualquer dúvida sobre esse capítulo, por favor, coloque no grupo.